Convido você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, nós vamos começar a ler no versículo 1 e depois vamos para o 12, alguns versículos, amém? Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a bondade de Deus, porque as pessoas pensam que é a coisa aqui, que é a igreja, que é o pastor, que é aquela vida. Não, é Deus, irmão. Nós cantamos aqui que a bondade de Deus me seguirá. Deus é bom e bom em todo tempo. Todo tempo Ele é bom. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu disser. O que Deus falou? Não desça para o Egito, habita na terra que eu disser. Aí você vai, que é onde ele chega na terra, no versículo 12, nessa terra que Deus ia mostrar. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor, que está escrito na sua Bíblia, quem que abençoava ele? Ele semeou no tempo de seca, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor abençoava. E engrandeceu o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelha, e possessão de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado no dia de seu pai Abraão, os filisteus entulhavam, encheram de terra. Aí você desce lá, no versículo 24, no versículo 23, depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Até aí, amém? Pode fechar a Bíblia, oremos ao Senhor. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, a tua palavra que sustenta, a tua palavra que nos alimenta, a tua palavra que nos edifica. Não é o quem prega, mas é a tua palavra. Ó Deus, eu peço a tua bênção por cada vida, por cada irmão que está aqui, ó Pai, mesmo nessa noite tão chuvosa aqui na cidade de Porto Feliz, ó Pai. Eu peço a tua bênção, a tua graça, aqueles que puderam vir, e aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, que vão assistir, eu também peço a tua bênção e a tua graça, que o Senhor possa falar segundo, sim, aquilo que o Senhor quer, aquilo, Senhor, que cada um entenda o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer falar conosco. Que a tua palavra multiforma, o teu agir, o teu milagre, a tua bênção, a tua graça e o teu perdão. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus, quer dizer assim seja. Aqui é a história de Isaque, né? Isaque era filho de Abraão. E ele chegou um momento da vida dele que estava uma seca e uma fome na terra. Então a situação dele não estava muito boa. E ele quis fazer exatamente o que o pai dele fez. Lá no capítulo 12, se não me engano, o pai dele, quando deu fome na terra, o pai dele desceu para o Egito. Porque no Egito havia abundância de alimento. Quando pegava a seca ali, a fome, ele sempre descia para o Egito. Até no tempo de você pega de Jacó, que é o filho dele, Isaque, depois vem Jacó, quando deu fome, eles desceram para o Egito, que estava o José. Lembra? José estava lá.
E tinha comida no Egito. E ele, naquele momento, ele vai a Gerar, por causa da fome. Chega ali, ele fala, ó, a melhor coisa é descer para o Egito. Vamos descer para o Egito. Vou descer para o Egito. Aí aparece um anjo de Deus, o anjo de Deus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Habita na terra que eu disser. Porque às vezes, irmão, a pessoa pensa, é ali, é aqui, é acolá, que vai mudar a minha história. Deus vai abençoar você, aonde Ele quer que você fique. Às vezes a pessoa quer ir, não, acho que é lá vai dar certo. E você vai se dar mal. Porque às vezes não está no projeto, no propósito de Deus. Porque para Deus te abençoar, não precisa estar chovendo. Para Deus abençoar, não precisa estar sol. Para Deus te abençoar, não precisa estar noite ou estar dia. Ele abençoa. Ele abençoa. Aí diz aqui a palavra de Deus aqui, que ele vai, e ele peregrina e chega nesse lugar, e daquela terra seca, e ele, o que ele faz? Ele semeou, diga semeou. Semeou aonde? Aonde ele queria, onde Deus tinha mandado? Aonde Deus tinha mandado. Porque a bênção de Deus a bênção de Deus sobre a sua vida está na obediência. Quer ser abençoado? Obedeça a Deus. Não é obedecer a mim. Porque a pior coisa, eu vou falar, irmão, é quando você ouve conselho de pessoas. Pessoas que não têm visões. Às vezes te apresenta algo, e aquele algo vai te confundir, que parece que é bom, e não vai ser bom lá na frente, e você vai ver que foi uma coisa que, se você pudesse, não faria. Se você voltar na história, chegou um momento onde Abraão, o pai de Isaac, ele estava com Ló, e ele estava decidindo, se um fosse, é que eles tinham muito gado, tinha muita ovelha, muito, e eles não conseguiam alimentar os animais tudo junto. Começou a dar briga entre os empregados. Aí Abraão falou assim, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher do lado direito, eu vou do lado esquerdo. Se você escolher do lado esquerdo, eu vou do lado direito. Ló, ele levantou seus olhos e olhou para um lado, só pedra e deserto. Ele olhou do outro lado, estava o Rio Jordão, as campinas verdejantes. Para onde que ele foi? Para aquilo que ele pensou que era bom para ele. E ele foi para lá, e lá tinha a cidade de Sodoma e Gomorra. E você sabe a história final, o que aconteceu lá. Ele até perdeu a mulher dele, que virou uma estátua de sal. A vida dele quebrou. Quando ele sai de Sodoma e Gomorra, ele não leva animal, não leva nada, nem empregado, só ele e as filhas deles. Perdeu tudo. Ele estava escolhendo algo que achava que aquilo era interessante. Aquilo é bom. Vamos decidir, aquilo é bom. E não era. Agora Abraão fez o que Deus queria. Deus abençoou Abraão em tudo. Quem está entendendo? Deus abençoou Abraão em tudo. Irmãos, quando você entende o que Deus quer para a sua vida, você já está meio caminho andado. Meio caminho andado. Nessa vida, às vezes, nós vamos passar por momentos difíceis, porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se ele falou tende bom ânimo, é porque vai dar certo, é que as coisas vão mudar. Só que às vezes a gente não tem paciência, a gente quer que aconteça do jeito da gente, a gente quer que as coisas aconteçam. Está demorando, então eu vou dar o meu jeito, é para lá que eu vou, lá vai ser bênção. E, se não tiver na vontade de Deus, você vai por sua conta.
E ao invés de melhorar, piora muito mais. Às vezes você olha naquilo que você está vivendo, aí você fala assim: aqui é deserto, aqui é pedra, aqui parece que não vai. Mas é exatamente aonde Deus vai fazer o milagre. Diz aqui a palavra de Deus que Isaac, naquela mesma terra, qual mesma terra? A terra da seca, aonde havia fome, ele semeou e colheu no mesmo ano. Como assim? Irmão, quem tem a bênção de Deus, tem a bênção de Deus. Porque você não pode querer surfar, vou falar isso, a onda do outro. Porque Deus manda uma onda para um e para outro não. Mas vai chegar a sua onda. Então eu estava falando para o Tiago, hoje de madrugada. Eu falando para o Tiago, falei: Tiago, tem algumas coisas que as pessoas pensam, porque um está ganhando dinheiro, que vai fazer que ele vai ganhar dinheiro. E não vai dar certo, deu certo para aquele, mas para você não vai dar. Quem está entendendo? A época que saiu o Kinder Ovo, lembra do Kinder Ovo? Que virou febre. Uma pessoa que eu conhecia, assim, era um conhecido, um amigo. Ele alugou uma casa em Boituva, uma enorme de uma casa. Ele pôs ar-condicionado na casa inteira para guardar o quê? Estocar Kinder Ovo. Ninguém dava nada. Todo o supermercado correndo atrás do Kinder Ovo, ele tinha o Kinder Ovo. Está entendendo? E todo mundo: vou vender Kinder Ovo, vender Kinder Ovo, vai dar dinheiro, ele está enriquecendo. Aí o Kinder Ovo fabricou muito, todo mundo tinha, o preço foi lá embaixo, e a pessoa investiu, a pessoa quis surfar, porque estava dando certo para um, parecia que estava sendo bom para um, que vai ser bom para mim. Até eu estava falando para o Tiago, não do Kinder Ovo, eu estava falando: Tiago, de comprar ações na Bolsa de Valor. Eu falei assim: você vai comprar ações na Bolsa de Valor? Tem gente que vai comprar aquela ação que está dando muito dinheiro, está alta, mas quer dizer, já está pegando o final da onda, vai comprar, vai cair. Você tem que pegar a orientação de Deus. Às vezes não está dando nada, mas é exatamente aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não está dando hoje, mas Deus vai fazer um milagre. Ele vai e planta na seca. E diz a palavra que ele colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoava. O que você precisa? É da bênção de Deus. O que você precisa? Não é de um lugar. Você precisa é da bênção de Deus. É estar aonde Deus quer que você esteja. E diz assim: que Deus engrandeceu muito a Isaac, e ele foi engrandecendo até que se tornou muito grande. Irmão, as mesmas pessoas. Isaac plantava aqui e tinha uma cerca. Vamos falar que tinha uma cerca. Ele plantava aqui dava 100 vezes mais. E o dito cujo plantava do lado, não dava nada. Não dava nada. Aqui você pega do versículo 14 até nós lemos lá no versículo 23. Diz a palavra de Deus que no deserto ele cavava poço. Sabe o que é cavar poço em deserto? Ele cavava poço, e quando ele cavava, brotava água, água viva. Ele dava água para os animais, tinha bastante água. Vinham os filisteus, os invejosos, entulhavam o poço dele. Em vez dele brigar, em vez dele xingar, o que ele fazia? Cavou outro. O problema não é o lugar. Não é o lugar que vai te abençoar. É a sua mão que Deus vai fazer o milagre. Não é lá ou cá. É em você.
O milagre está em nós. Deus opera o seu milagre em nossa vida. Aí eles pegavam, vamos cavar aqui. Entulhou lá, cava nesse lado aqui. Aí achava lá um lugar, começava a cavar. O que acontecia? Dava água de novo. Dava água. Ele tinha água abundante. Vinha os filisteus, o que fazia? De novo entulhava. Para não dar, irmãos, para não dar certo. Às vezes, irmão, pode o diabo, pode fazer macumba, pode fazer o que quiser. Quando Deus quer te abençoar, irmão, ninguém te segura. Ninguém te segura. Se Deus abençoar o seu negócio, irmão, você arrebenta. Você tem que entender aonde está o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus não vai te abençoar para você esquecer dele. Eu, muito tempo na minha vida, eu orava, irmão, orava assim: Senhor, não oro mais assim, mas eu orava: Senhor, não me dê riqueza. Eu não quero ser rico, para que eu não esqueça do Senhor. Mas também não dê pobreza, para mim não reclamar do Senhor. Não me dê miséria, para mim não... Mas também não precisa, porque eu sabia que o meu coração não estava pronto. Eu podia se corromper. Porque tudo que Deus faz na sua vida é para a glória de quem? Dele. Se Ele te abençoar, te enriquecer, é para a glória dele. Você acha que Deus vai te abençoar, enriquecer, para você perder a sua alma, para você ir para o inferno? Sim ou não? Não. Deus quer te abençoar. Isaac tinha um coração e ouvido atento o que Deus queria. Porque o problema é da gente querer tomar decisões. Vamos no embalo. É para cá, não, é para lá. Isaac ele ia para o Egito. O Egito, irmão, para uns funciona, mas para outros não. Vamos para lá que vai dar certo. Está todo mundo. Vá. Se Deus mandou, vá. Mas se Deus não mandou, não vá. Eu tenho aprendido isso. Por que a gente quebra a cara? Por que a gente quebra a cara? É a culpa de Deus? Jamais. É porque nós não escutamos Deus, nós escutamos o nosso coração. A Bíblia fala assim: enganoso é o nosso coração. E às vezes, irmão, a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe. Nós vamos fazer visita para uma pessoa, e nós ouvimos bem a pessoa, e a pessoa falou assim: pode falar, fala alguma coisa, pastor. E não é mais ouvindo, né? Pode falar, pastor. Aí eu falei assim: não vou falar nada. Você sabe o que tem que fazer. Nós só vamos orar. Às vezes Deus não vai falar, irmão. A gente quer: Deus, fala comigo. Deus já falou tanto com você. Você já sabe a vontade de Deus. Você sabe o que Deus quer para a sua vida. É só obedecer a Deus. É só fazer o que Deus quer para você. Enquanto a gente insiste naquilo, das coisas da gente, a gente não pode querer pôr a culpa em Deus. Jamais. Estou passando por essa situação. A culpa é de Deus. Jamais. Não, então Deus vai abençoar porque eu vou lá para o Egito. Deus não vai abençoar. Você vai continuar na mesma situação. Às vezes, irmão, a bênção está tão pertinho, mas tão pertinho. Aquela brincadeira de criança: está quente, está morno, está fria. Eu brincava com meus filhos, eu escondia chocolate, né? E eles saíam procurando, está quente. E o chocolate estava tipo assim, embaixo de um pano. Chegava assim: está quente, está fervendo. Aí virava, ia para lá, esfriou. Aí eu falava assim: volte aonde está quente. Está quente, achei. Às vezes está para acontecer. Você vai fazer algo que
que Deus não vai aprovar. E não vai te abençoar. Ah, mas é boa intenção, é boa intenção. No inferno está cheio de boas intenções. Deus não quer que você tenha boa intenção. Deus quer que você obedeça a Ele. Deus quer que você obedeça a palavra dEle. Você entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Se Deus te levou, amém. Se Deus te trouxe, amém. Você tem que entender que a bênção de Deus não é o lugar. Não é que... eu vou embora para os Estados Unidos, né? Vou embora lá para o Japão, vou embora para a França, que lá vai dar certo a minha vida. Quanta gente vai lá, vende tudo e volta com a mão para frente e uma mão para trás? Quem já viu essa história? Perdeu tudo. E outros vai lá, não tem nada e dá certo. Porque ele é melhor? Não, porque ele estava naquilo que Deus guiou a sua vida. Então preste atenção, para que você não cave poço, se esforce em cavar, e quando chegar lá no fundo, não brotar nenhuma água. Esforça, cava, e não tem nada. Agora, quando Deus quer te abençoar, irmão, a bênção de Deus vem até você. As bênçãos de Deus te seguem, porque Ele é bom. Mas eu vou fazer por merecer. Irmão, você não vai fazer por merecer. Ele vai te abençoar, porque Ele é bom. Nós que temos isso, se fizer por merecer, você, como a gente fala para a criança, se você obedecer, tirar nota boa na escola, você vai ter a sua recompensa, vai ter a sua mesada, vai ganhar uma sua... Com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona, porque você não vai comprar e nem vender para Deus. Claro que Ele quer a sua obediência, mas mesmo que a gente obedeça, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, irmão, de obedecer a Deus. Irmãos, quando Moisés estava no deserto, ele falou para os 12 espias, vai lá e espia a terra. Vai lá e espia a terra. E aí foi os 12 homens espiar a terra. Chegou lá, irmãos, a terra era boa. Eles trouxeram um cacho de uva enorme. Ele viu que dava muito mel. Ele falou, a terra manda leite e mel. Só que 10 falou assim, tem gigante, não vai dar certo, nós não vamos vencer. A pessoa já põe um monte de impedimento. E Josué e Caleb falou assim, não, vamos lá e vamos possuir, vamos conquistar, porque Deus nos prometeu. Ele sabia que aquilo era possível para ele. E aqueles 10 não entraram lá. Eles morreram lá no... Josué e Caleb, eles entraram e tiveram posse daquilo que Deus tinha prometido, porque acreditaram e ficaram na obediência. Irmãos, eu vou insistir, não é o local. Se me desse a oportunidade lá naquela empresa. Não. Se Deus quiser te abençoar, Ele abençoa aonde você está. Às vezes você fala assim, não é que, mas como que você tem certeza? E a gente se frustra. O que você faz quando você se frustra? O que você faz quando você sofre uma frustração? O que você faz? Você já pensou? Geralmente a gente quer arrumar um culpado. E quando não acha ninguém de humano, a gente põe no diabo. É o diabo, o diabo. E às vezes não é o diabo, muitas vezes é nós, não obedecemos, não paramos para ouvir o que Deus tinha para a nossa vida. Porque às vezes a gente quer ir para o Egito, quer ir para lá, quer ir para cá, quer ir para lá. E às vezes não é a vontade de Deus. Nem tudo que eu quero é a vontade de Deus. Depois aqui passa aqui, de Isaac. A Isaac tem os filhos dele, né?
Jacó, Esaú, Jacó tem os filhos, e um dos filhos chama-se José. O Deus de Abraão, de Isaac, e agora de Jacó, e Jacó tem um filho, chama José. José, quando foi jogado na cova, Deus estava com ele? Sim ou não, irmão? Deus estava com ele, mas estava na cova, Deus estava com ele. Sai da cova, é vendido como escravo. Ei, piorou. Quando ele foi vendido para o escravo, Deus estava com ele? Sim ou não? Sim, estava. Ele vai para a casa de Potifar. Chega na casa de Potifar como escravo. Se você ler lá, fala assim: e Deus abençoou a casa de Potifar. E Potifar, vendo que ele estava sendo abençoado através da vida de José, ele entregou tudo à casa dele e falou assim: ó, só não toca na minha esposa, você aqui se manda e desmanda. A bênção. Ele estava num lugar onde era escravo, e Deus abençoava. Aí vem a mulher de Potifar, tenta seduzi-lo, ele continua firme, ele não cede ao pecado, ele é injustiçado, mente contra ele, ele vai para a prisão. Quando ele foi para a prisão, Deus estava com ele? Sim ou não, irmão? Sim. Chegou na prisão lá, prisão, parecia que era o buraco, agora não tem mais jeito. E Deus abençoou ele na prisão. Da prisão tirou ele para o trono. Então não é o lugar, é o meu coração, é a minha vida com Deus. Não é quem põe a mão na minha cabeça que ora, mas o quanto meu coração está aberto para receber a oração de quem ora. Não é quem prega aqui, mas é o quanto meu coração está aberto para a palavra de Deus. O Zé, no início do culto, ele falou a história de três mulheres que ficou viúva. Uma não deu em nada, sumiu da história. Outra falou assim: não me chame mais de Noemi, por favor, chame eu de Mara. Quer dizer, sou amarga, estou amargo. Nem o nome dela não queria mais. Eu estou amarga, porque meu marido morreu e os meus 2 filhos morreram. Ela tinha motivo? Tinha. Mas tinha uma mulher que ele leu lá, a Ruth. A Ruth acreditava. Deus remiu a Ruth, abençoou Noemi. Ela casou com Boaz, com um fazendeiro. Ela foi da descendência dela, chegou Davi, o rei Davi, e nas descendências nasceu o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, não tem nada irreversível, irmão, a situação, desde que você coloca a sua confiança naquele que tudo pode. Não é o lugar, não é a casa, mas é o meu coração, e entender qual é o propósito de Deus. Quando eu passo por luta, quando eu passo por um processo, o que Deus quer? Que você entenda o que está sendo gerado na sua vida. O que está sendo gerado? O reino de Deus na sua vida. E quando você tiver forjado e entender, as portas se abrem, as coisas acontecem. Você cava, água flui. Esse mesmo Isaac que teve o filho, chamava Jacó. Irmão, Jacó, irmão, ele foi morar com o tio dele para nós orar. Ir embora contente para casa dormir, né? Jacó, ele foi trabalhar com o tio. Diz a palavra de Deus que o tio dele mudou. Sabe quanto veio o salário dele? 10 vezes. Enganou ele. Tipo assim, chegava para ele e falava assim, ó, ele era pastor de ovelha. Ele dava aquele monte de ovelha só branco, o macho branco, a ovelha fêmea branco, e falava assim: tudo que nascer pintado, malhado, é seu, é o seu pagamento. E o que nascer branquinho,
é meu. Aí que homem espertão. A ovelha, o macho é branco, a fêmea é branco. O que acontecia? Nascia 20, por exemplo, 20 ovelhinhas. 19 era malhada e uma era branquinha. Quando o Labão, o nome dele, viu aquilo lá, ele falou assim: não, parou. Agora vamos mudar. Tudo que nascer malhada é meu. E tudo que nascer branquinho é seu. As ovelhas ficaram prenhas, que começava a nascer 19 branquinhas e uma malhada. Aí ele mudava, vou mudar. Não, até chegou o momento que ele viu que não tinha, porque ele sabia que a bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó. É isso que você tem que entender, que a bênção de Deus tem que estar em cima de você, irmão. Eu digo em cima de você, a bênção de Deus sobre a sua vida. Você tem que entender, não é o lugar, não é a cidade, não é o emprego, é a bênção de Deus. Não é o que eu faço, mas é o que Deus faz na minha vida. O quanto eu estou, vamos falar assim, acessível e disponível para Deus. É isso que Ele quer. Quando você entender isso, você vai entender aquele versículo: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A pessoa pensa que buscar a Deus, eu estou indo na igreja, eu estou buscando a Deus. Não, irmãos, vai muito mais além do que isso. Amém? Pastor, eu estou cansado de cavar, não sai nada. O negócio está seco. Eu já estava quase indo para o Egito. Eu também tive vontade. Mas, irmãos, vamos aonde Deus quer. Porque vai dar certo. E Deus vai abençoar. Porque a bênção não é você, a bênção é Deus. Você tem que ter o abençoador na sua vida. Você tem que ser o milagre. Eu sou um milagre. Aonde eu pôr a minha mão é bênção. Aonde eu pôr as plantas dos meus pés é bênção de Deus. Porque Deus é comigo realmente. Deus é comigo. E aí, não importa quem esteja lá no governo, se é a direita ou a esquerda, se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é... não importa, irmão. O importa é que o reino do céu sorri para mim, e eu sorri para o reino do céu, porque eu sou de Jesus. E é Ele que abre a porta, é Ele que me abençoa, é Ele que cura, é Ele que vai fazer na minha vida. Em nome de Jesus. Você entendeu a palavra? De quem nós precisamos não é atitude de fazer, mas de crer naquele que é poderoso, e o ouvido está disponível, está disponível e acessível para Deus mexer aqui, que precisa mexer aqui. Amém?